Muito boa noite a todos. Estamos aqui com o Padre Duarte Lara e o professor Leonardo Penitente. Muito obrigado pelo tempo dos senhores para dividir com o nosso público do Centro Dom Bosco, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, esse tema que é um tema bastante espinhoso e que tem sido discutido muito devido às tantas coisas que têm acontecido. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que, por gentileza, o Padre pudesse começar com uma pequena oração, por gentileza. Oremos. Senhor Pai Santo, derramai agora sobre os nossos corações, nós vos suplicamos em nome de Jesus, a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos revele o vosso plano de amor e de salvação para cada um de nós, nos dê a graça de reconhecer os sinais dos tempos em que vivemos e de vos servir com uma vida santa. Isto tudo vos pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Padre, muito obrigado. Então, então estamos aqui com o professor Leonardo Penitente, que já é prata da casa, uma referência intelectual da Liga Cristo Rei e do Centro Dom Bosco. Ele prefaciou o livro Fim dos Tempos, do padre Alfredo Sanz, é um padre argentino espetacular, e que nós tivemos a graça de publicar no Brasil, e por isso mesmo ele foi convidado para estar aqui junto comigo nesse desafio de estar ao lado do padre Duarte Lara para falar de um tema que não é tão fácil, né? Então, padre, para a gente começar de uma forma bastante otimista, nós precisamos definir os conceitos, né? Porque existe muita ainda as pessoas quando estão falando de fim dos tempos, segunda vinda de Nosso Senhor, os novíssimos. Então é muito importante dizer para as pessoas o que é de fato isto que nós chamamos fim dos tempos, né? E se ele é a mesma coisa do segunda vinda de Nosso Senhor, dos novíssimos. Então, definir os conceitos é muito importante nessa primeira parte. Muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Então, eu agradeço muito o convite, Bruno, e toda a equipe, e é uma alegria estar aqui. E começando pelo tema fim dos tempos, e fazendo uma distinção entre fim dos tempos e fim do mundo. Uma distinção que, durante muitos anos, para mim, não existia. Eu pensava que o fim dos tempos era o fim do mundo, e que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, era o juízo final. Quem me ajudou nesta distinção foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, as videntes de Garabandal, sobretudo a Conchita, que fala muitas vezes sobre essa distinção, disse mais de uma vez que o fim dos tempos não é o fim do mundo. E ela, pequena criança, já partilhava isso com as pessoas. E então, quando eu li essa distinção, comecei estudando mais a questão e descobri alguns exegetas, alguns estudiosos da Sagrada Escritura, alguns exegetas católicos, bons exegetas, italianos sobretudo, que demonstravam, e eles também acreditam em revelações privadas recentes, e eles, pegando nas Escrituras, nos Evangelhos e nas outras passagens proféticas, mostram que existe uma base bíblica para a distinção dos fins dos tempos, os fins de uma era e o final do mundo, que são conceitos que, até do ponto de vista bíblico, se devem distinguir. Se nós quisermos, se pegarmos no discurso apocalíptico de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e seguintes, aí Jesus fala, no fundo, da destruição do templo, da grande tribulação, e depois as parábolas, e depois o juízo final. E então, ou seja, nós, com esta distinção, lemos os textos evangélicos com uma luz mais profunda, e coisas que nós
pensávamos que são sinônimos, na realidade não são bem sinônimos. Não são bem sinônimos. Então, quando falamos do fim dos tempos, falamos de uns tempos em que Deus vai intervir na história de uma maneira mais extraordinária, digamos assim, mais evidente, e isso vai ser uma vitória de Deus sobre o mal, sobre a maldade dos homens, vai ser um juízo sobre as nações, do ponto de vista da escatologia, que é a parte da teologia que estuda, digamos, as realidades últimas, seria um juízo das nações, não um juízo das pessoas propriamente. As nações, ao contrário das pessoas, não têm uma alma imortal e, por isso, não podem ir para o inferno. O Brasil não pode ir para o inferno. Então, as nações ímpias, os profetas do Antigo Testamento têm muitas passagens em que Deus anuncia o seu juízo sobre as nações que, digamos assim, que pecam. Também tem uma pena, e a pena só pode ser temporal, só pode ser dentro da história, porque o Brasil não tem uma alma imortal. Então, agora, os momentos que vamos viver são esses momentos em que, também narrados no livro do Apocalipse, em que as nações se tentam, no fundo, ir contra Jesus, contra o Messias. As nações se perverteram e estão buscando destruir, na prática, Jesus e o seu corpo, que é a Igreja Católica. E depois as realidades criadas por Deus, né? A família, por exemplo, a vida, né? Com o aborto. Então, nós vemos esta conjura das nações contra o Criador. E essa tentativa de destruir a obra de Deus vai terminar com a vinda de Jesus, que vai destruir, como diz São Paulo, o ímpio, ou seja, o anticristo, aquele que se ousa sentar no lugar de Deus. Eu já me alonguei muito, mas pronto, penso que a distinção ficou clara, né? Também os videntes em Medjugorje dizem que os segredos não têm a ver com o final do mundo. Ou seja, depois do fim dos tempos vem uma nova era. Vem uma nova era em que ainda há sacramentos, em que ainda há morte e cemitérios e funerais, mas será um mundo renovado, como foi o mundo renovado depois do dilúvio de Noé. Então, nós estamos, nesse momento, entrando nesta grande tribulação, estamos nos aperitivos, como eu gosto de dizer, e vai terminar com a vitória, como eu dizia, de Cristo, que virá glorioso como Rei do Universo, destruir o ímpio, o anticristo, e depois se dá um novo capítulo da história da salvação, o capítulo final, antes do fim do mundo e do juízo universal. Muito bem. Professor Penitente, gostaria de fazer alguma intervenção? Claro. Muito obrigado, Bruno, pelo convite, pelas palavras. Padre, uma honra. Eu admiro muito o trabalho do senhor. Já tenho acompanhado, uma honra estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado a minha presença. E eu tenho uma pergunta, sim, que as pessoas costumam me fazer e eu vou transferir para a autoridade do sacerdote, que é o seguinte: o senhor consegue enxergar aqueles sinais, que seriam sinais dos fins dos tempos, apresentados na Sagrada Escritura? O senhor consegue enxergar que esses sinais já estão acontecendo? Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma tecnologia que consegue levar as imagens imediatamente para a casa das pessoas. E na Sagrada Escritura se diz que o anticristo será visto por todos no mundo inteiro. Certo. Né? Então, esses sinais estão se apresentando? Sim, na minha opinião, tem muitos sinais e infelizmente acontece como aconteceu no tempo de Jesus. Quem acreditava nos milagres de Jesus se entusiasmava, quem não acreditava, apesar de ver tantos milagres, continuava não acreditando. Portanto, os sinais são bastante evidentes para quem crê e são insuficientes para quem não crê, para quem está duro de coração.
além dessa questão técnica que torna possível o anticristo ser seguido em todo o mundo, o meu pai costuma dizer que se não tiver internet, não tem anticristo. Porque de fato. tem que chegar a todo mundo, não é? Os mais, digamos, os mais fortes, talvez, eu diria, em primeiro lugar, a questão da apostasia da fé. Nós vermos que, infelizmente, a fé católica que nos foi transmitida pelos apóstolos já é quase que uma exceção no mundo, até eclesial. Quer dizer, dentro da igreja tem muitos batizados que perderam a fé, ou que têm a sua fé, como eles costumam dizer. Eu cá tenho a minha fé. Então esse é um sinal grande, e São Paulo fala nas suas cartas de que a apostasia há de preceder a vinda do anticristo. Portanto, se nós olhamos à nossa volta e vemos isso acontecendo, isso deve-nos fazer acordar. Nossa Senhora, em várias mensagens, por exemplo, eu gosto muito das mensagens ao padre Gobi, Stefano Gobi. Ela diz claramente em muitas mensagens quais são estes sinais, e ela cita as várias passagens da Escritura que se estão cumprindo no dia de hoje. Mas nós vemos a apostasia, crimes abomináveis como o aborto, os actos homossexuais, né? À escala mundial. Né? Antes, no Antigo Testamento, foi Sodoma e Gomorra. Agora, estamos ensinando às crianças de 6 anos que ser gay é uma coisa ótima. Deus não ficará quieto por muitos mais anos, na minha opinião. Então, Nossa Senhora, depois também sinais, se nós quisermos, até na criação, estes sinais que nós temos os sinais que fala no Evangelho, né? As guerras, as pestes, agora temos o Covid, né? As fomes, a gente vê à nossa volta, haverá sinais no sol e nas estrelas, e a gente vê um pouco tudo isso, não é? Tem havido tantos eclipses solares, tantos eclipses lunares, a história das luas de sangue, eu já preguei sobre isso. Quem está atento vê que Deus usa muitas maneiras para conquistar a nossa atenção e para a gente perceber que está acontecendo algo de diferente, que estes tempos não são só mais um tempo igual aos outros, é um tempo em que algo está acontecendo do ponto de vista espiritual. E, portanto, eu penso que os sinais são bastante evidentes e, como digo, as mensagens de Nossa Senhora ajudaram-me a reconhecer com muita clareza todos esses sinais. Né? Dentro da Igreja, a grande confusão. Em Akita, em Garabandal, Nossa Senhora falou de que haviam de vir tempos em que havia bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, e agora está acontecendo, não é? Portanto, sinais não faltam, eu penso, não é? Mas como eu dizia no início, para quem acredita é fácil reconhecer os sinais. Para quem não quer aceitar, nem os sinais que há, por mais vulcões que explodam e terremotos, não, está tudo bem, está tudo bem. Sempre houve, não é? Tem muita gente que resiste a reconhecer os sinais. Mas, na minha opinião, são bastante evidentes e há 20 anos já se viam. Hoje, em 2021, os sinais são cada vez mais fortes. Eu acho que é como aumentar o volume, a intensidade dos sinais é cada vez mais evidente. Entendo. Agora, por exemplo, eu não tenho os dados, nunca li nada a respeito. Pelo que o senhor está falando, talvez o único sinal que ainda parece, para quem acredita, parece que está ainda para acontecer é a conversão dos judeus, né? Eu não sei se o senhor teria esses dados, porque a apostasia está realmente generalizada, não é? O evangelho parece que já está pregado para praticamente o mundo todo. Faltam ainda as questões dos problemas naturais, como catástrofes,
Sim. As catástrofes naturais parece que não aconteceram ainda como o Evangelho narra, e a conversão dos judeus, né? É o que ainda nos dá uma certa esperança, como se o anticristo ainda não tivesse nascido. Eu queria aproveitar e emendar uma outra pergunta. Pelo estudo que o senhor já fez, o senhor acredita que o anticristo será uma pessoa, um indivíduo, ou uma espécie de espírito que está no ar, uma coletividade, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Então, ótimas perguntas. Vou tentar não esquecer nenhuma. Começando pelos judeus, alguns factos interessantes. Há uma comunidade católica em Jerusalém de católicos que provenientes do judaísmo, ou seja, o bispo católico de Jerusalém é de sangue judeu, se nós quisermos. E isso nunca aconteceu muito na história. Os judeus não se... No início, os primeiros cristãos vinham dos judeus, mas não houve assim tanta conversão. Depois, segunda ideia, importante ter em conta, há muitos rabis, há muitos judeus estudiosos do Antigo Testamento, eles não têm o Novo, não é? Que conseguem reconhecer nas profecias dos Antigos Testamento acerca do Messias e do fim dos tempos, os tempos. Então, tem muitos judeus, muitos rabis, a dizer a chegada do Messias está eminente. Tem vários rabis a dizer isso. E isso é interessante. Isso mostra que, com o Antigo Testamento, nós temos indicações suficientes acerca dos tempos que estamos vivendo. São tempos especiais. E ainda mais uma muito forte, tem um rabi muito idoso em Jerusalém que diz que o Messias é Yeshua, que é Jesus, né? que vai chegar. E ele é muito estimado. Então tem coisas impressionantes. Os muçulmanos também estão à espera de um que eles chamam Mahdi, portanto, um líder religioso que há de chegar para digamos assim, para triunfar, né? O problema é que o anticristo se vai apresentar um pouco, eu acredito que é uma pessoa concreta. Porquê? Porque esta é a tradição da Igreja, desde os primeiros séculos até hoje. Nós acreditamos que vai vir o anticristo. Isso não significa que esta profecia não se realize várias vezes na história. Quer dizer, já vieram alguns anticristos, mas depois há um momento em que esta profecia atinge, digamos, a sua plena realização histórica. E eu acho que é agora. Em várias aparições, Nossa Senhora diz que o anticristo já está vivo e já está entre nós. E que se apresenta como o Maitreya. Os budistas também acreditam que vai haver uma nova reencarnação do Maitreya, do espírito de Buda, digamos assim. Então, basicamente, o anticristo vai se apresentar como sendo, no fundo, o Messias que os judeus esperam, o Mahdi que os muçulmanos esperam, o Maitreya que os budistas esperam e o Jesus que os cristãos esperam, né? E vai ser uma espécie de nova era, digamos assim, com ele no centro. Aquele movimento nova era de espiritualidade. E, infelizmente, uma parte grande da humanidade vai segui-lo porque vai estar cansada de sofrer. Ele vai trazer a aparente solução aos problemas da humanidade. Nós estamos a entrar numa fase de doenças. Depois vai vir guerras e revoltas regionais e problemas. E quando você tem fome e não tem para onde ir, e surge alguém que parece bom, que faz milagres, entre aspas, com o poder de Satanás, diz São Paulo, e que se aparentemente traz a solução para os problemas da humanidade, eu vou-vos dar comida, eu vou-vos dar paz, né? A humanidade vai querer seguir, e ele vai dizer, eu sou Jesus que voltei, eu sou o Mahdi, eu sou o que vocês esperavam, não é? A grande parte da humanidade vai cair nessa armadilha, e uma pequena parte de católicos, de cristãos, vão reconhecer este não é Jesus. Porquê é que nós vamos reconhecer que ele não é Jesus? Porque nós temos os evangelhos e sabemos quem é Jesus. Como é que Jesus pensa, como é que Jesus age, o que é que Jesus nunca faria. Depois, também temos a ajuda de Nossa Senhora, estas revelações privadas que nos mostram. Nossa Senhora pôs-nos sobre aviso, cuidado,
O Messias já está entre vós. Ainda não se manifestou. Ele está a escolher o melhor momento. Ele só vai vir no meio do sofrimento. Portanto, o mundo ainda está em pouco caos. Tem que vir muito caos. Quando vier o desespero, as pessoas vão se agarrar a ele como o Salvador, como a esperança da humanidade. Ele vai parecer muito bonzinho no início. Depois, quando ele toma um pouco as rédeas, o controlo, ele vai perseguir muito os católicos e os cristãos, não são só os católicos, mas os outros cristãos que não o aceitam, e vai ser muito dura essa perseguição contra os cristãos que não aceitam o anticristo como o Salvador, como Jesus. Só mais uma nota interessante. No mundo protestante, eu falei dos judeus um pouco, no mundo protestante tem muitos... Os protestantes estudam muito a Sagrada Escritura, que é uma coisa boa, e, portanto, eu normalmente, quando estou estudando estes temas, acabo sempre vendo vídeos de alguns pastores ou alguns... Porquê? Porque eles estudam muito estas passagens que dizem respeito aos fins dos tempos. E eu vejo que há muitos protestantes também acordados. Embora, no fundo, não tenham a fé completa, né, a fé católica, mas eles têm a Escritura e o que têm, que é muito, a Escritura é importante, com a Escritura, com o Antigo e com o Novo Testamento, já conseguem reconhecer tanta coisa. E pronto, portanto, este é um pouco o panorama, e eu penso que vai chegar também um tempo em breve, em breve podem ser 10 anos, mas isto é breve, 10 anos é breve, 5 anos é breve, em que eu escolher Jesus, permanecer católico e não sofrer vai ser difícil. Porque se começarem, por exemplo, agora eu vejo, não é, os passaportes sanitários. Se você não tem a vacina, não tem o passaporte. Se não tem o passaporte, não pode trabalhar, não pode viajar, não pode ir no supermercado. A vida começa-se complicando facilmente. E isto é só o início, não é? Portanto, mais para a frente, enfim, eu vejo que a tendência é claramente complicar-se a vida dos católicos no mundo, no contexto atual. Agora... Houve alguma pergunta que eu não respondi? Sobre as catástrofes naturais. O senhor acha que tem acontecido o suficiente para... Na minha opinião, sim. Tem havido alguns que são sinais bíblicos. Os rios tornarem-se de cor vermelha. Não é normal. São fenómenos que os cientistas não conseguem explicar, às vezes. Né? Depois descobrem umas algas e umas coisas, mas é um sinal claramente bíblico. Claramente bíblico. Tem havido sinais com os animais muito estranhos. Os animais morrem sem explicação. Coisas que intrigam os cientistas. Os vulcões, a atividade vulcânica no chamado Anel de Fogo, ali no Pacífico, agora nesta semana passada houve para aí 3 vulcões grandes. O próprio supervulcão Yellowstone dos Estados Unidos registrou um número de tremores de terra fora do normal. O geyser mais forte do Yellowstone está deitando mais do que o normal. Ou seja, a gente vê uma atividade vulcânica acima da média. São factos, né? Sei lá, os polos estão descongelando a um ritmo alucinante, né? Portanto, o nível do mar está subindo. Os cientistas dizem, vai ficar difícil morar junto ao mar daqui a poucos anos, não é? Porque o nível vai subindo muito rapidamente. Quer dizer, são poucos centímetros por ano, mas isso é muito, né, do ponto de vista científico. Então, eu acho que tem havido muitos, como eu dizia, e também no Sol, nas estrelas, na Lua. Estes vai ficar pior? Vai. Vão vir momentos, Nossa Senhora fala em algumas aparições muito duros, com meteoritos, com asteroides, com coisas que a gente não sabe, não é? A Terra, as forças celestes serão abaladas. Lucas e Mateus falam disto, não é? O que é que isto significaria? Que vai ser ainda pior. Mas, e é engraçado que nas religiões naturais, o homem, a virtude da religião, a virtude natural, o homem sempre soube reconhecer nas forças da criação a mão de Deus, a voz de Deus, né?
as tribos, vem um tremor de terra, vem um vulcão, a ira de Deus acendeu-se, é preciso aplacar, é preciso pedir perdão. Portanto, Deus sempre usou a criação para falar com os homens, né? E eu gosto sempre de repetir, quando Jesus morreu na cruz, houve um grande tremor de terra. O sol ficou escuro do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas de trevas, né? Isto não foi casual. Isto não foi. Não. Deus fala com a criação também. E, portanto, é importante estarmos atentos. Tá? E tem havido sinais, por exemplo, nas nuvens. Eu lembro-me de um muito forte que eu vi numas notícias da Rússia. Apareceu o sinal da cruz com umas nuvens muito, muito perfeito. E era inegável o facto. Não dava para dizer que não estava. E então houve muitos comentadores que disseram isto é sinal que Jesus está voltando, não é? Não, enfim, só para dizer que tem havido sinais muito fortes, alguns incontestáveis, digamos assim. Mas, como eu digo, para os céticos tudo Sim. é pouco, não é? Nunca chega, milagre, não é? O próprio milagre do sol em Fátima, a aurora boreal chegar até Paris anunciando a Segunda Guerra. Então você vê nas próprias aparições de Nossa Senhora esses sinais. E aproveitando para falar desse último ponto que o senhor tocou sobre a questão do anticristo, me parece que assim, agora o que está havendo no mundo inteiro? Acabamos de ver o Donald Trump ser silenciado, né? O presidente dos Estados Unidos em exercício ter todas as suas contas sociais deletadas, e isso mostrou que existe um poder ainda maior do que o presidente dos Estados Unidos, para poder fazer isso com tanta facilidade. Um caso semelhante àquele multibilionário chinês Jack Ma, dono da Alibaba, também ganhou um sumiço, né? Então, assim, o poder que está aí pairando sobre as nações é muito superior ao poder das nações em si. E aí vem a pergunta, me parece que para a efetividade do anticristo ganhar almas para Satanás, se deverá, muito provavelmente, à censura, porque se os católicos puderem esclarecer, apontar o anticristo, se eles tiverem a capacidade de apontar o anticristo, talvez o efeito não seja tão grande. Me parece que deve haver, antes, um silêncio muito grande dos católicos, para que tenha efeito. Porque ainda que seja um pequeno rebanho, enquanto a gente tiver a capacidade de apontar o lobo, pelo menos nem tantas pessoas vão cair. Mas é só uma pergunta meio divagando aqui. Né? Sim, então, os presidentes e os políticos que a gente vê na TV mandam pouco, não mandam tanto como nós pensamos. Quem manda é uma elite que controla, no fundo, a finança mundial e as grandes indústrias. São os chamados interesses instalados. Eles escolhem os assessores do Trump. O Trump foi digamos assim, um precalço. Não estava nos planos deles ter o Trump. O Trump atrasou os planos deles, mas não conseguiu destruir nem bloquear, né? A agenda continua. Né? Hoje em dia, quem controla a narrativa dos mídias tem, basicamente, as rédeas, no fundo, do que é que as pessoas pensam e como é que reagem. Agora, com o Covid, é um bom exemplo. Né? No fundo, é fácil manipular com o medo, com as histórias. É sempre a mesma história. Como é que é possível aprovar as leis do aborto? Só com uma máquina que consiga enganar as pessoas de uma coisa que é tão evidente que, no momento da concepção, surge um novo ser humano. Aquele embrião não é uma parte da mãe, geneticamente, de qualquer ponto de vista. Então, é preciso uma máquina que consiga uma espécie de lavagem ao cérebro. E isso é possível com os mídias. Donald Trump foi um imprevisto, né? Porque tem uma certa loucura que, infelizmente, que é um pouco imprevisível, né? E isso complicou a vida deles, digamos assim, na agenda. Mas quer dizer, os interesses instalados são tão grandes e têm, no fundo, os mídia e muitos outros meios, não é? Conseguem, com esta história, por exemplo, das fake news. Hoje em dia o que eu noto é as notícias verdadeiras são etiquetadas muitas vezes de fake news. As pessoas
como nós não temos hipótese de ser convidados para o jornal da Globo, não é? Porque não vamos ter, não é? Nunca. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Só tem microfone quem controla os mídias. Enfim, esta elite mundial, eu também já preguei sobre isto, a partir de alguns estudos que eu fiz. É muito difícil estas coisas mais secretas, a gente ter factos com certeza. E como envolve o bom nome das outras pessoas, é sempre importante ser prudente. Se eu não sei se isto é verdade, é melhor não dizer, porque é uma coisa grave que eu estou a atribuir a outro. Mas eu tenho fontes que eu considero credíveis, ex-satanistas, ex-altos, digamos, altos funcionários da banca de investimento, né, que confirmam, eles nem se conhecem entre eles, mas confirmam factos que eu depois também leio em livros destes que falam de conspirações e tal. E o que é que se sabe, o que é que me parece, infelizmente, verdade? É que há uma elite que controla e que é satânica. Não é? Eles gostam mais de dizer que são luciferinos. Eles fazem uma diferença entre Satanás e Lúcifer. Né? Para nós não há diferença, Satanás e Lúcifer. Mas eles adoram Lúcifer e têm muitos rituais em que matam crianças em honra do demónio. É incrível. E comem as crianças e bebem o sangue. E são os bilionários e os trilionários. É assustador. E mais assustador ainda, muitos deles são de sangue judeu. Portanto, há uma elite mundial de sangue judeu que presta culto a Lúcifer e que no fundo tem este plano de reengenharia social, basicamente. Não é? E isso passa pelos mídias, desde da música, do cinema. Isto não vem de hoje, vem há 70 anos atrás, mais. Vem dos anos 50, mais ou menos do século passado. E conseguem, com paciência, conseguem quais é que são os dois grandes obstáculos à reengenharia social? São as duas grandes instituições que transmitem os valores. Quais são? A família e a igreja. Esses são os alvos a abater. Esses são os alvos a abater. Como é que eles perseguem a família e a igreja? Com esta ideologia de género e com os e a igreja invadir a Europa com os muçulmanos e com os migrantes. No fundo, eles querem deitar abaixo as únicas resistências, aquilo que, no fundo, olhando para as crianças, quem é que as ensina? O mundo, esta elite usa o YouTube, usa o PlayStation, e isso faz concorrência aos valores que os pais querem ensinar e que a igreja quer ensinar. Né? Portanto, há esta luta espiritual pelas novas gerações e que é uma luta que, infelizmente, eu vejo com muita dor que estamos perdendo. Eu vejo os pais desesperados que fazem tudo o que podem para educar bem os filhos e, mesmo assim, os filhos saem pensando como o mundo pensa. É uma luta, e por isso eu também penso que a intervenção de Deus não tardará tanto, porque Deus não quer, senão arrisca-se a perder uma geração. Ou seja, já estamos num ponto em que já não se conseguem defender as crianças. E eu penso que, por mais esforço que a gente faça, e por isso eu penso que a intervenção de Deus não vai tardar, né? Porque Deus não vai permitir tanto mal, não é? Crianças que não têm culpa, que são, no fundo, envenenadas desde que nascem, espiritualmente, digamos assim. E portanto, é muito claro para mim, e depois, quando eu leio as mensagens, é sempre esta do céu, digamos assim, eu vejo muito este drama espiritual, é sempre muito evidente, não é? Em Fátima, há mais de 100 anos, Nossa Senhora já dizia, muitas almas se perdem. E o que dirá hoje? Com o que a gente é que não, como foi gradual, nós nem sentimos, mas em 1917 não havia televisão. Né? E agora o desmantelo e não se consegue mais defender a inocência das crianças. O Estado tornou-se o inimigo das famílias. Portanto, é uma loucura. Né?
só Deus nos pode salvar e só Deus pode dizer basta, digamos assim. É um pouco... E por isso estes tempos são, ao mesmo tempo, dramáticos neste sentido, não é? A gente sente que somos um pequenino resto incapaz de fazer frente a esta onda. É uma espécie de um tsunami de mal. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu vou seguindo há alguns anos e que está cada vez mais grave é a questão dos crimes de ódio. É um modo de perseguir a Igreja. É um modo de perseguir os católicos, legalmente, né? Então, começam-se a criminalizar, nas leis de vários países, começam-se a criminalizar convicções, em vez de delitos, de ações injustas, né? Roubei o meu vizinho, então isso é injusto, eu posso ser condenado. Agora, se eu em minha casa disser no meu Facebook, eu acho que cometer atos homossexuais é pecado, já posso ser condenado civilmente. E eu não estou a fazer mal a nenhum homossexual, eu estou só a expressar a minha convicção. Eu não posso mais expressar as minhas convicções são consideradas discurso de ódio. Mas ódio porquê? Eu não disse que não gostava deles, eu disse que eu não gosto, aquele ato é mau. Eu não estou a dizer que eu não gosto da pessoa. Não pode dizer. E depois chegamos a outras aberrações impensáveis, que eu acho que também são um sinal dos tempos. No Canadá foi aprovado o matrimónio entre as pessoas e animais. Você pode casar com o seu cão, se quiser. Isto foi um processo. Se Nossa Senhora, se em 1917, isto já tiver, o que diria Nossa Senhora? Não é? E pronto, portanto, o panorama que nós temos à nossa volta é de uma civilização à escala mundial decadente, né, do ponto de vista moral e espiritual. E pronto, aconteceu isso no dilúvio, aconteceu isso em Sodoma e Gomorra, e com o povo de Israel, como nós sabemos, houve também várias purificações, né? Foi para o Egito, depois 40 anos no deserto, e depois veio a Assíria, destruiu os reinos do norte, que tinham-se dado à idolatria, depois Judá veio a Babilónia, 70 anos na Babilónia. Deus permite o mal até um certo ponto, e depois vem um novo início, começa um novo capítulo, né? Deus às tantas diz, basta. Graças a Deus. Isso é fruto da misericórdia dele e do amor que tem por nós, né? Porque já chega, né? Por isso, há pessoas que pensam que a vinda de Jesus, assustam-se com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma ótima notícia. É dizer que este capítulo tão triste da história da humanidade vai ter um ponto final. E os seus filhos, e os nossos filhos vão poder, os nossos, eu não tenho, não é? Os nossos filhos vão ter um mundo em que vai reinar o Evangelho. Isso é uma ótima notícia. E por isso rezar para que Deus antecipe a vinda do seu filho é uma boa notícia. É uma coisa que nós fazemos na missa sem dar conta. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Para nós, a vinda de Jesus é o triunfo do mal, é o triunfo do bem de Deus contra o mal que reina. É uma ótima notícia. Venha a nós o vosso reino, dizemos no Pai Nosso. Mas depois parece que não queremos, não é? Um pouco. É este o contexto, no fundo, em que nos encontramos. Eu entusiasmo-me e às vezes afasto-me da pergunta, mas gosto destes temas, como se vê. Professor Penitente, mais algo? Padre, eu tenho uma pergunta. O senhor falou da questão da influência, para ser bastante generoso e bondoso aqui, dos judeus. Em La Salette, o senhor é um grande especialista nas aparições e revelações privadas. Em La Salette, Nossa Senhora diz que o anticristo seria filho de uma freira de ascendência judaica, não é? Sim. Com provavelmente um bispo, ela coloca lá um símbolo, não é? Uhum. O que pode ser interpretado como um bispo. Quer dizer, nós poderíamos afirmar que o anticristo será um judeu para ser mais perfeitamente anticristo, e Cristo também foi judeu. E esta é a primeira pergunta.
né? Então, se o anticristo pode ter uma ascendência judaica, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se o senhor entende que aquilo que São Paulo fala do obstáculo, do caterron, daquilo que impediria, por algum momento, a vinda do anticristo, já foi retirado. Sim, ótimo. Em duas boas perguntas. Professor. A primeira, se o anticristo não for de sangue judeu, não vai ser acolhido como Messias por Israel. Isso é claro. Sim. Nos Evangelhos, São Mateus começa com a genealogia, né? Portanto, para demonstrar que ele é o Messias, tem que ser da casa de David, porque as promessas são para o descendente de David. O anjo Gabriel diz: Deus dar-lhe-á o trono de seu pai, David, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Ou seja, o anjo Gabriel está citando a profecia de Natã a David. Portanto, se o anticristo quer ter alguma chance de passar por o Messias de Israel, tem que ser, né? Tem que cumprir os requisitos mínimos. Em relação ao Caterron, em relação a La Salette e as outras aparições, há coisas que, como é que eu hei dizer? Então La Salette encaixaria bem com esta lógica que eu acabei de dizer, né? Para o anticristo se apresentar como o Messias esperado dos judeus, teria que ter sangue judeu. Uma coisa que eu vi, não investiguei muito, mas já havia algumas instituições ligadas na internet. Eu penso que ainda se encontra alguma coisa. Há supostamente uma fundação destas internacionais, uma ONG chamada, em inglês é Share, que significa partilhar. Então, a Share já tem um guru que também, de alguma maneira, por exemplo, o Bill Gates e outras pessoas, e ele é suposto ser um líder espiritual. E já a gente vê que há relações entre estas instituições e a fundação do Bill Gates e etc. Nos últimos tempos, saiu algum material sobre isso, mas nos últimos tempos eu penso que desapareceu bastante da internet. Já não é fácil encontrar estas ligações. Mas eu ainda vi umas coisas sobre isso. Não sei, é sempre difícil, né, avaliar a credibilidade das coisas que a gente vê. Mas em relação ao catecan que São Paulo fala, aquilo que impede a manifestação, é difícil, na minha opinião, é difícil de determinar qual é. É uma questão meio obscura do ponto de vista bíblico, né? Não sabemos. Há quem diga que, por exemplo, é o Papa Bento XVI. Enquanto ele está vivo, ele impede que muita coisa aconteça. Faz algum sentido. Há pessoas que depois veem o Donald Trump como o catecan. Também faz algum sentido. Mas, na minha opinião, eu acho que o catecan é algo mais, na minha opinião, é algo mais forte. Não quer dizer que não possa ser estas opções que se falam mais óbvias, talvez. Eu sou sou um pouco mais prudente. Eu digo que não sei, é difícil para já perceber o que é. Eu acho que se vai tornar mais claro num futuro próximo, mas agora acho que é difícil ainda perceber exatamente o que é que São Paulo quer dizer com o caterran. Quem é? Esse obstáculo. Por exemplo, esse obstáculo que impede. O padre Castellani, só fazendo uma rápida consideração, ele diz que, segundo os padres antigos, principalmente Santo Agostinho, seria o Império Romano catolicizado, porque o Império Romano, se tornando católico, ele protegeu a família, o exército, a religião e a propriedade privada, que são os 4 pilares que o anticristo vai atacar de maneira profunda. E com Napoleão, esse Império Romano catolicizado teria saído de vez, porque com a morte de Francisco I, que era o imperador austro-húngaro. Certo. Com a Revolução Francesa, isso teria acabado. É uma tese dele, mas como o senhor disse, isso é uma matéria de interpretação, é uma coisa muito complexa de considerar, não é?
não é? Segundo o padre Castellani, já teria desaparecido o caterhon, né? Sim, eu diria, voltando atrás, aquelas duas instituições que impedem, no fundo, esta reengenharia social são a Igreja e a família. Isso. De alguma maneira, esses também são os catéconos, porque impedem que, no fundo, a lavagem cerebral das novas gerações. Portanto, eu também, e biblicamente isto também é verdade, há profecias que se realizam de mais do que uma vez. Né? Às vezes a gente tem um sentido só unívoco, né, da profecia bíblica, como se isto se realizasse uma vez e pronto, e não houve mais. E às vezes não é assim, a mesma profecia realiza-se mais do que uma vez. Eu uso sempre o mesmo exemplo, mas eu penso que é muito claro, quando a profecia de Natã a David pensa construir o templo e Natã diz a David: o teu filho é que vai construir e eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho e eu tornarei o seu reino eterno. E isto realizou-se parcialmente em Salomão. Salomão de facto construiu o templo, de facto recebeu a chamada adoção divina. No Antigo Testamento, o filho de David era adotado por Deus. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Mas o seu reino não foi eterno. Já no final da vida de Salomão, o reino se divide e começam problemas. E por isso, esta profecia realizou-se parcialmente na figura de Salomão, mas não se realizou plenamente. Ficou, digamos que, incompleta. E depois, como eu dizia, o anjo Gabriel diz a Maria que o filho dela é que vai ser o filho de David, que vai fazer o novo templo. Ele não diz isto, o anjo Gabriel, não, mas no fundo o novo Salomão, que vai construir o novo templo, que somos nós, que é a Igreja, e que vai consolidar um reino eterno e que não terá fim. E pronto, e portanto a mesma profecia que Natã proferiu realizou-se na figura histórica de Salomão e passado 1000 anos realizou-se com a encarnação do Verbo em Cristo. Portanto, isso também se pode aplicar a estas outras profecias bíblicas. Admitem mais do que uma realização histórica. Normalmente é uma realização cumulativa. Jesus também fez um novo templo, Jesus também é o Filho de Deus, ainda é num sentido mais... É o Verbo de Deus, é Deus de Deus, luz da luz, não é adotivo, é o Filho natural de Deus e consolidou o reino, entrou em Jerusalém, aclamado, Hosanna ao filho de David. Portanto, e sentou-se à direita do Pai. A ascensão também tem esta conotação da intronização de Cristo no seu reino. Pronto, isto para dizer, o Catecon também, a gente pode ver a realização desta profecia em várias realidades históricas. Eu não sei, eu não gosto de especular muito. Prefiro uma certa sobriedade teológica. A maior parte das pessoas acha que eu especulo demais, mas as coisas que eu digo eu tento estudar com calma primeiro e ponderar, e não temos tempo para ver todas as fontes e todos os factos, mas quando eu tento fundar bem as minhas posições, né? Para não ser temerário, né? Para não ser imprudente. E às vezes, quando não sei muito, mais vale ser humilde e dizer, não sei, vamos ver. Claro, claro. Bruno, eu queria só pedir ao padre para que ele repetisse, porque ele tem falado muito isto, ele falou num vídeo que ele gravou sobre as posturas práticas nesses tempos, não é, que já estão se encaminhando de maneira muito, com a marcha muito rápida, não é, para a vinda do anticristo, algumas condutas práticas. E uma delas eu achei muito interessante, que é a questão das pessoas se voltarem para o campo, para uma vida mais agrária. Porque ao invés de nós pedirmos o pão para o sistema financeiro, nós vamos pedir o pão a Deus, como fazemos no Pai Nosso. Uhum. Quer dizer, então, a terra... Eu falo um pouco, eu vou começar já por dizer, todo mundo gosta destas questões práticas e eu também me preocupo um pouco. Nós não somos só a nossa alma, dizia São Tomás de Aquino. Então, cuidar do corpo é cuidar da pessoa.
o mais importante para viver estes tempos é procurar sempre viver uma vida na graça de Deus, uma vida de oração, uma vida de servir a Deus e aos irmãos que Ele põe no nosso caminho. E se vivemos uma vida cristã autêntica, há frutos muito importantes que nos vão acompanhar nestes tempos difíceis, que é a alegria, a paz dentro do nosso coração e a confiança em Deus. Deus proverá. Deus cuidou do seu povo no deserto durante 40 anos. Né? Deus não nos ama menos agora. Né? Deus vai cuidar de todos nós, de cada um. De cada um. Por isso não há motivo para ansiedade, desespero, tristeza. Isso não é bom. Né? Portanto, insistir nisto, eu penso que é importante. Em algumas mensagens de Nossa Senhora e etc., revelações do céu, no fundo, eu vejo que vai ficar claro que vai chegar um momento em que eu não vou conseguir professar a minha fé em Jesus e participar da vida do sistema, digamos assim. É a história do chip, é a história que eu vejo já vindo com estas discussões do passaporte sanitário e de outras coisas. Está cada vez mais claro que para estar no sistema eu acabo cedendo em muitas coisas e cada vez coisas mais essenciais, né, para a minha fé. E por isso, e depois também, outra coisa é bastante evidente, com este vírus já foi, isto da mudança das cidades para o campo é um fenómeno que a gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o vírus deu muito forte, né? Há muita gente cansada de confinamento, de lockdown, quer fugir, né? Porque ficar 3 meses num apartamento é um desespero, né? E depois começa coisas que já estão acontecendo. Começa faltando comida nos supermercados. Às vezes tem essas corridas, né? Todo mundo vai buscar papel higiênico e coisas assim. E são coisas que não é que vão acontecer, já aconteceram e que se podem repetir com muita facilidade. E por isso, o que é que eu noto? Eu noto que o céu quer, no fundo, a história da opção beneditina, né? Formar pequenas comunidades de vida cristã com uma vida simples, uma vida bastante autossuficiente, e isso é possível num contexto mais rural, em que você tem a sua horta, tem o poço com a água, e pronto. Mas não é possível sozinho. Ser ermita é difícil, né? Porque você tem que conseguir muita coisa sozinho, não é fácil. Nem é muito, eu penso que nem é o que Deus quer. Deus quer família. A igreja é uma família. Né? Portanto, nós precisamos de irmãos na fé e eu penso que ainda temos alguns anos, algum tempo para fazer isso. Mas eu penso que é importante falar disso agora, porque depois, quando as coisas se complicam, chega um dia em que é tarde demais, em que você tem que escolher Jesus ou voltar para casa, né? ou entrar. E então, agora é bom a gente ter um tempo para se ir preparando e pensando. Eu sei que há pessoas que ficam angustiadas porque sou pobre e não tenho. Eu acho que não há motivos, como eu dizia. O importante é rezar, é ter isso no coração e Deus vai encaminhar tudo para todos. Né? Deus cuida bem dos seus filhos. Né? Quem confia em Deus nunca se arrepende. Né? Portanto, é estar atento, porque depois logo surge uma família que também pensou e que também precisa de ajuda e, portanto, você já entra no plano deles. E há muitas maneiras. E sempre tem um tio, um primo que tem um sítio e tem... Deus organiza. E eu também tenho visto, por exemplo, aparições, há aqui umas perto de Portugal, em Espanha, perto de Madrid, de Nossa Senhora das Dores, no Escorial. No Brasil não são muito conhecidas, mas aqui em Portugal são bastante conhecidas. Os meus pais, quando eu era criança, pequeno, eu tenho uma família devota das revelações do céu de há muitas gerações. O meu bisavô foi ao Milagre do Sol, a Fátima, de moto. Depois,
os meus pais foram a estas aparições aqui perto de Madrid, ao Escorial, e os dois viram o milagre do sol. Um de uma maneira e outro de outra, ao mesmo tempo, durante bastante tempo. Os dois viram o milagre do sol. E essa vidente deu origem a uma comunidade de vida muito bonita. Eu tenho um amigo em concreto que viveu lá 7 anos. E ele conta como a vida deles era muito simples. Nossa Senhora pedia-lhes a ela para viverem como aos primeiros cristãos. Então eles tinham umas vacas que tiram o leite de manhã. Há um que vai tirar leite para todo o mundo. Depois é preciso cortar lenha porque no inverno está frio, é preciso ter uma lareira, um fogo. E depois há irmãs, e depois há padres. As irmãs têm asilos para os idosos. E, enfim, há missa de manhã todos os dias, há muita oração. E aquilo é uma realidade quando nós vemos que é possível e parece impossível aos olhos do mundo moderno. Parece como é que é possível viver assim no século XXI? E eu já vi e a gente vê a felicidade deles, né? E vê que é do céu. Eu acho que o sinal mais forte é a gente sente que é do céu. E essa vidente já morreu, no fundo, preparou isso para os filhos delas, filhos espirituais também, não é? Aquelas comunidades de vida que têm casais, que têm várias casas, não é? Tem a casa dos padres, tem as irmãs, têm famílias que vivem em conjunto. E pronto. E há uns anos, também eu era seminarista, e eu lembro-me de um amigo meu, seminarista, que hoje também é sacerdote, que ele falava de que ele tinha o desejo de construir uma aldeia de Jesus. E então eu gostei da ideia, nunca mais esqueci, e depois fui vendo nas revelações do céu que o céu quer essas pequenas ilhas. E tal como aconteceu na queda do Império Romano de Ocidente, quando vieram os bárbaros, a Ordem de São Bento, os beneditinos, foram, digamos assim, os refúgios da fé católica. Foram as ilhas nas quais se conservou todo o património da tradição cristã e não só da tradição clássica. Há muitas coisas que nos chegaram graças aos beneditinos. Agora eu vejo que vamos passar um pouco, parece-me que estamos caminhando para o mesmo. O Papa Bento XVI deu várias entrevistas, antes de ser Papa até, Cardeal Ratzinger, e ele fala disto, né, da tal opção beneditina. Ele acha que a fé se vai perder em muitas zonas, na Europa, mas que vão sobrar pequenos núcleos, pequenas ilhas, que vão manter viva a fé. E isto passa por no fundo, estas aldeias de Jesus, digamos assim. Pelo menos esta é a minha leitura. Né? Eu admito que se possam... Há pessoas que ficam zangadas quando eu digo estas coisas, e eu não estou a dizer que quem fique na cidade, Deus não o vai ajudar. Não, Deus tem 1000 maneiras de ajudar os seus filhos. Portanto, se você, na sua oração, acha que está no lugar que Deus pede, fique em paz. Mas eu estou numa cidade. Mas se Deus pede para você estar aí, Deus vai tratar de você bem. Pronto, essa é um pouco a minha leitura. Mas eu gosto também de insistir, como eu dizia no início, mais na questão espiritual, porque sempre temos esta tendência de preocupar-nos muito com o que vamos comer e dormir e pouco com a alimentação da alma, né? Portanto, o importante é rezar e viver os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, meditar na palavra de Deus, isso, consagrar-se a Nossa Senhora, né? Talvez tivesse de dizer isso no princípio, a consagração é uma das coisas que Nossa Senhora mais pede em todas as revelações. Consagrar. Quando a gente se consagra, ela tem, digamos, um título novo sobre o qual ela pode cuidar de nós. Né? Nós passamos a ser dela. E em muitas, por exemplo, ao Padre Gobi, ela diz que o coração imaculado dela é, no fundo, a nova Arca de Noé. É o refúgio para este fim dos tempos. Né? Portanto, esse refúgio dá para viver nas cidades, dá. Penso que sim. Ela não diz que temos que sair das cidades, né? Mas diz que temos que nos consagrar ao seu coração imaculado, né? E viver esta consagração. Quem fizer isso
quem fica, como eu dizia, alegre, tem paz no meio do caos. Padre, o senhor me falou, né, o senhor puxou bastante a importância da vida da graça, dos sacramentos, mas a primeira coisa que a gente viu com o Covid foram os fechamentos das igrejas. Eu acabei de ler a nota da Diocese de Campos, confesso que eu li muito rápido, mas saiu, se não me engano, hoje, a Diocese de Campos falando que vai fechar as igrejas. Então, assim, eu posso estar enganado, peço que vocês que estão nos assistindo agora confiram, não confiem em mim, procura aí Diocese de Campos. Penso ter lido porque foi um pouquinho antes da live, né, então, que eu li, mas o fato é que já ocorreu e continua ocorrendo não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, principalmente o Ocidente, essa coisa dos sacramentos, de faltar os sacramentos, né? Uma frase que eu li da Diocese de Campos é que não haverá batizados, isso eu li, com certeza. Então, assim, não haverá batizados, e na linha de baixo diz que o mais importante é a preservação da vida. Então, existe uma inversão aí de valores, né? O mais importante é a vida eterna, não a vida material, que é importante. Então, padre, gostaria que o senhor comentasse, me parece que cada vez mais será difícil para os católicos conseguirem os sacramentos, né? Numa situação de perseguição, mais difícil ainda, porque ainda não tem a perseguição cruenta, como foi na Revolução Mexicana e como foi na Revolução Francesa. Por enquanto, uma perseguição velada, né? Você tem que fechar essas igrejas, senão eu vou te multar. Certo. Então, isso eu penso que é mais um sinal de que estamos entrando nos tempos diferentes. Quem sonhava há 2 anos ou há 3 anos que íamos ter igrejas fechadas e que não havia missa? Não parecia possível. E, de repente, de um dia para o outro, tudo mudou. Então, e em relação à vida do corpo, não é o maior valor. Né? A palavra diz, a vossa graça vale mais do que a vida. A vossa graça vale mais do que a vida. Palavra de Deus. Portanto, devemos fazer tudo para viver na graça de Deus. Eu, às vezes, penso, se estivesse agora, o que eu queria era ser amigo de um sacerdote e ter um padre por perto. E depois acordo e penso, eita, eu sou padre. Oh Deus, que coisa boa. Portanto, mas eu também preciso de um sacerdote para me poder confessar. Eu posso celebrar a Eucaristia, mas para me poder confessar eu preciso de um padre. E, portanto, voltando atrás, né, é bom se calhar ter uma comunidade cristã num ambiente mais calminho, rural, mas o mais importante ainda é pensar, eu preciso de um padre, né? Eu preciso de um padre. E Deus vai providenciar. Há muitos padres bons e santos, Deus vai mandar para cuidar dos seus filhos. Né? Não temos que nos preocupar muito, mas temos que pensar nestas questões. Né? E pronto. Mas eu vejo por mim, Deus tem sempre providenciado padres para eu me poder confessar, porque eu preciso, não é? E Deus providencia, né? Com todo o carinho, mas tem que estar atento e tem que aproveitar a oportunidade, né? E pensar nisso, como é que será se eu mudar para ali, como é que será a minha confissão, a minha missa, né? Há pessoas que eu vejo, eu fico comovido, tem leigos, que essa é a prioridade deles, né? Eu vejo leigos que, por exemplo, cá no lockdown, quando chegou o lockdown, a prioridade deles era continuar a comungar durante o lockdown. Não ia haver missas públicas. Mas, por exemplo, eu não deixo de celebrar missa, nem que seja em minha casa, né? E, portanto, está vendo? Agora arrisco uma multa e uma prisão, mas, quer dizer, eu tinha muita gente na missa durante o lockdown, né? E essas pessoas queriam comungar todos os dias e estavam dispostos a fazer grandes sacrifícios para poderem ter Jesus na comunhão todos os dias. E eu fiquei comovido de várias as idades, até jovens.
e fiquei comovido por ver, no fundo, a fé do povo de Deus, né? No mais importante, no mais importante. E isso vai continuar a acontecer, eu penso. Sim, porque nós vamos dar o jeito, né? Aqui durante o lockdown eu não lembro de ter ficado sem missa também. Não posso revelar a fonte porque o padre perderia a cabeça, mas eu tenho certeza que muitos padres e alguns bispos até nos assistem, mas não ficamos sem missa aqui também. Inclusive, quando eu peguei o Covid, foi muito interessante, eu cheguei a escrever nas redes sociais, eu peguei o Covid e um padre me ligou, eu tinha acabado de comentar com o Álvaro, meu irmão, que estávamos eu e ele em casa isolados, para não contaminar os outros, e aí um padre me ligou, filho, hoje é domingo, eu tinha acabado de comentar com o Álvaro, poxa, vai ser o primeiro domingo sem Eucaristia. Foi eu acabar de comentar isso, eu recebi um telefonema de um sacerdote, filho, você vai ficar sem Eucaristia esse domingo? Eu falei, padre, eu tô com Covid. Não, eu vou na sua casa agora. E ele entrou lá em casa e deu Eucaristia para mim e para o Álvaro não me deixa mentir. E na semana seguinte, nós estávamos ainda de isolamento, tem que ser 14 dias, etc. Aí o padre teve uma ideia mais genial ainda. Ele viu que não só eu e Álvaro estávamos contaminados, mas havia vários outros amigos que estavam contaminados. Um deles, inclusive, é o Alan Lira. E aí o padre falou, olha, junta você, o Alan Lira, o Álvaro e todo mundo que tiver de Covid, bota todo mundo numa mesma casa que eu vou celebrar a missa para vocês amanhã, no domingo. O padre celebrou a missa. Eu cheguei na casa do Alan, o padre estava sem máscara e não tinha pegado Covid, no meio de um monte de gente com Covid. Eu acho que ele foi além, ele poderia ter usado máscara, mas para esse sacerdote é tão mais importante a salvação da alma que eu acho que ele se esquece que estava todo mundo de Covid, estava com Covid, né? Mas foi interessante ver no meio desse um monte de padres fechando as igrejas com medo do Covid, outros respeitando uma lei civil que não tem autoridade sobre a lei da igreja, fechando as igrejas. O padre acabou de cair, mas continuo a comentar com meu amigo Leonardo. É interessante que um monte de padres fechando as igrejas, enquanto isso você vê que, enfim, que tem padres que vão atrás dos fiéis e que desejam dar os sacramentos, sabem da importância que é um batizado, a importância que é a Eucaristia, né? Então, assim, é muito bonito ver, padre, eu estava comentando na sua breve saída, finalizando essa importância dos padres que colocam os sacramentos acima das coisas materiais, acima de uma lei iníqua do Estado de querer fechar as igrejas sem um motivo claro, e nunca haveria um motivo para fechar as igrejas e deixar de dar os sacramentos. E aí o que eu queria comentar, o que eu queria que o senhor comentasse, padre, se possível, é o seguinte, que nós recentemente temos visto que está aumentando o número de bispos e de padres falando que a grama é verde e que a neve é branca. Ou seja, dizendo o que está acontecendo. Então, aqui no Brasil, nós tivemos Dom Adair falando claramente sobre a nova ordem mundial, sobre os interesses globalistas, sobre o problema desses interesses globalistas da nova ordem mundial contra a igreja, contra a fé, o objetivo deles contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, o cardeal Sandoval Míguez falou nesses dias também, o cardeal emérito de Guadalajara, não sei se vocês viram, mas muito impressionante, que também ele falou de forma claríssima, colocou na conta do Bill Gates, ele botou nomes, né? Inclusive, o vídeo foi censurado no Facebook, e o nosso aqui ainda no canal do Sandoval. Eu vi o vídeo. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, padre, por que ainda há muito silêncio? Estão acordando algumas vozes, mas no Brasil são 400 e tantos bispos. Eu vi 2 bispos falarem sobre isso, por certo tem outros, né? Mas o que eu não consigo compreender é um silêncio geral diante de coisas tão claras que qualquer leigo de boa vontade já fala de viva voz, já consegue perceber de viva voz. Certo. Eu penso que são 2 motivos. Primeiro, existe da parte do clero uma certa ignorância sobre estes temas. Os bispos e os padres não estudam muito sobre o tema do fim dos tempos e da nova ordem mundial, e há coisas que estão muito documentadas, por exemplo, as intenções das Nações Unidas, etc. Teve muitos estudiosos
que já publicaram um montão de coisas mostrando como é que as coisas estão funcionando e para onde é que vão, né? Mas, infelizmente, uma percentagem muito grande do clero ignora os factos. Segunda questão, existe, no fundo, a questão dos respeitos humanos. Você não quer ficar mal na foto. Se eu falar isso, os meus colegas vão rir de mim. Se eu falar isso, o meu bicho vai rir de mim. Todo mundo vai rir de mim. Então, você está muito preocupado com a sua imagem e pouco preocupado com o bem das almas e a salvação das almas. Em vez de estar preocupado com o que os colegas dizem de mim, eu devia estar preocupado com o que Jesus e com o que Maria dizem de mim. E, se eu fizer isso, está tudo bem. E depois vão rir de mim. Paciência. Também riram de Jesus. Agora, a boa notícia é, eu noto que à medida que os mais corajosos vão falando, os outros menos corajosos também começam falando um pouco. Isso é uma boa notícia. É a espiral do silêncio sendo quebrada. Padre, então, continuando aqui, o professor Leonardo gostaria de fazer um comentário antes de eu passar para a próxima pergunta? Não, excelente, estou aprendendo. Eu vou tentar mudar a ligação, porque está muito mal a minha ligação. Tá bom. Mas o senhor não me ouve? Vou tentar ligar os dados. Professor Leonardo, então... Está melhor agora. Melhorou, padre? Melhorou muito. Estava difícil de ouvir. Estava rezando. Jesus, ajuda-me a perceber. Então, padre, é o seguinte, o senhor falou de muitas revelações privadas, aparições de Nossa Senhora, inclusive Garabandal, eu li um pouco sobre ela e me parece bastante crível o que acontece lá, mas quanto a Medjugorje, é a primeira vez que eu vejo falarem bem dela, então não sei se existe uma campanha de difamação sobre a aparição de Medjugorje, para que ela não seja uma boa aparição, vista com bons olhos. Então, se o senhor pudesse contar... evidentemente, toda aparição é de foro privado, né? A igreja não exige um caráter de dogma que nós acreditemos. Mas de Medjugorje... Não pertence ao depósito da fé. Isso. Então, gostaria que o senhor, se pudesse falar um pouquinho melhor sobre Medjugorje, sem precisar contar tudo, evidentemente, mas assim, deu para entender, e conhecendo o senhor, eu sei que o senhor é muito criterioso, porque, inclusive, deixou de responder alguns pontos aqui porque não tinha tanta certeza. Pode falar. Eu não sei se posso responder, eu deixei de ouvir. Então, sobre Medjugorje, eu considero credíveis. Houve aquela investigação que o Vaticano nomeou uma comissão com o cardeal Ruini. Essa comissão, parece que os resultados quer dizer, eles consideraram pelo menos as primeiras aparições dignas de crédito, né? Pois as segundas já não se... Então, isso já é qualquer coisa de muito sério, né? A Igreja, ao nível... Uma comissão nomeada pelo Papa. Portanto, já é uma coisa bastante séria. Eu fui 3 vezes a Medjugorje. Para mim, o maior critério é pelos frutos se vê a árvore. Nunca vi nenhum lugar do planeta Terra onde houvesse tantas confissões por dia como na paróquia de Medjugorje. Nunca vi nenhuma paróquia do planeta Terra rezar 2/3 antes da missa e 1/3 no final da missa em ação de graças, todos os dias, e as pessoas da paróquia fazem isto todos os dias. Fazem 2 horas de oração no final da tarde, das 6 às 8, todos os dias, e acham normal. As pessoas da paróquia fazem 2 dias de jejum a pão e água por semana. Não são os peregrinos só, são as pessoas que moram na paróquia, vivem as mensagens. Isto não é normal encontrar... Depois... Eu conheço um psiquiatra famoso italiano que até chegou a ser, durante algum tempo, porta-voz
da Associação Internacional dos Exorcistas, em Itália, é um psiquiatra italiano famoso. Ele disse-me, eu sou amigo dele, ele disse-me que ele foi a Medjugorje e fez exames médicos a todas as crianças e viu que eles eram sinceros, que não estavam enganando ninguém, que era verdade, que os fenómenos eram sobrenaturais. Portanto, eu tenho muitos elementos, digamos assim, que todos apontam na mesma direção. E pronto, tive colegas de seminário que foram para padres. Vou contar uma história simples, né? Eu tive um colega de seminário que era da Áustria. Ele era médico, tinha mais de 40 anos, não tinha casado ainda, trabalhava muito, tinha-se dedicado muito à profissão dele. E convidaram-no para ir numa peregrinação, num ônibus a Medjugorje. E ele disse que não. Ele não era muito praticante, não era muito religioso, mas ficou na cabeça dele, o céu ficou ali beliscando ele, e poucos dias antes de partirem, ele ligou de novo ao amigo que o convidou e disse: então, eu afinal queria ir. E o amigo disse: que bom, porque houve uma desistência e tem uma vaga no ônibus. E então ele foi, e era uma semana essa peregrinação. Ele foi e foi tão tocado em Medjugorje, teve uma grande conversão e ficou 1 ano a viver em Medjugorje. E depois de 1 ano entrou no seminário e foi meu colega de seminário. E deixou a medicina e hoje é padre. Outro amigo meu, professor da Universidade em Lisboa, a mulher dele queria ir a Medjugorje. Ele não queria, ele não acreditava. E ele pensou, eu vou e vou fazer turismo. E então foi com a mulher e pensou fazer turismo, mas o céu tocou ele e ele teve uma grande conversão. Hoje é um grande apóstolo, é um grande pregador. Deus tem feito milagres através dele, de curas e tudo. Já pregou em África, nos Estados Unidos, anda pregando para o mundo inteiro. Veja bem o efeito Medjugorje. Custa-me a crer que não venha de Deus. Não é? Não sobram muitas alternativas. Não é? Perfeito, perfeito. Padre, o senhor como exorcista, e a gente ainda não entrou nesse tema que também é bastante espioso, me parece que com a apostasia da igreja, os sinais da proximidade do anticristo, com essa questão de uma proliferação de centros satânicos, enfim, desses templos satânicos pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul houve uma multiplicação muito grande. Esses sacrifícios que são feitos pelos multibilionários, que dizem que eles têm esse costume, alguns deles. Então, todas essas manifestações em prol do demônio, das coisas sobrenaturais, isso, de alguma forma, traz um efeito colateral para a sociedade. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse, como exorcista, essa questão desses casos preternaturais, se o senhor teve algum caso recente que o senhor vê que é próprio desses tipos desse aumento, dessa adoração ao demônio, enfim, comentasse um pouco sobre essa questão. Então, eu noto uma tendência muito clara na cultura. Voltamos, quem controla os mídias está lavando a nossa cabeça. E então, por exemplo, a Fox, o canal Fox dos Estados Unidos, você pode ver isto através do cabo ou da Netflix, tem uma novela que se chama Lúcifer. E o personagem principal é Lúcifer, é Satanás, que no fundo é amigo dos homens e o está a tentar ajudar a não ser mais enganados por Deus. Né? Portanto, é a perversão feita em telenovela. Os desenhos animados das crianças têm todos nomes de demónios. Né? Satã, não sei o quê, Asmodeu, e símbolos. Há muitos símbolos satânicos. Nós não somos muito ingênuos, mas estamos rodeados de símbolos satânicos. O pentagrama está em todo lado. E, portanto, eu vejo que cada vez mais na música, concertos por exemplo, de estrelas pop das moças de 13 anos, Lady Gaga, são rituais com morte de animais, com sangues de bodes, com
toda uma liturgia satânica, né? Entrou e já está, digamos assim, a ser dado a crianças, aos jovens, e, no fundo, Satanás não precisa de se esconder, porque já estamos numa era pós-cristã. E agora está tentando convencer o mundo que ele é nosso amigo e que Deus nos está enganando. É exatamente a tentação do Éden, do Adão e Eva. Deus está nos enganando e a maçã é boa. Deus sabe, Deus não quer é que a gente faça concorrência. Então, essa tentação se está reapresentando. E isto é preocupante e a gente vê muitas vezes, por exemplo, o Halloween é um bom exemplo disso. Né? É um culto ao oculto com tom de brincadeira. Portanto, a nossa cultura está-se satanizando, digamos assim. E agora está na moda este gesto dos chifres com a mão, né? Que, no fundo, é a saudação satânica. Os chifres com a mão, que agora todo mundo faz por brincadeira, né? Como se fosse um like, ou como se fosse um cool, em inglês, né? Os chifres satânicos são a saudação satânica, né? E, portanto, isto está entrando, e o mundo é muito... As pessoas são muito ingênuas, acham que não tem problema, que é inócuo, e estão brincando com o fogo, e estão, de alguma maneira, digamos, no fundo, aliando ao demónio. Isto cria um terreno muito mais propício a distúrbios diabólicos. Vou dar um caso só. Eu tive um caso de um jovem que esteve envolvido numa seita satânica, não porque ele fosse mau, nem como é que eu ia dizer, um satanista convicto. Foi porque os amigos foram, e porque gostava de música pesada e t-shirts com monstros e tudo. Então começou indo, mas a coisa ficou séria, começou ficando mais perigosa, e chegou um momento em que ele quis sair da seita. E então, a partir do momento em que ele saiu da seita, o demónio aí começou atacando ele, e ele começou tendo perturbações estranhas. A providência fez com que um amigo dele fosse meu amigo, e ele trouxe-o até mim, e graças a Deus hoje está bem. Mas são brincadeiras que têm os seus grandes riscos. E por isso, como eu dizia, hoje temos música com conteúdos satânicos, com letras, novelas, temos desenhos animados para crianças com mensagens satânicas. É assustador. Temos roupa, é toda uma cultura. Satanás já não se esconde, digamos assim. Pode-se dar ao luxo de passar da nossa frente, que já não há reação. O bem já não é bem, o mal já não é mal. Este é o panorama cultural em que nós nos encontramos. Obviamente que nós católicos devemos reagir e não brincar com o fogo. Não brincar com o fogo. É o pedido que eu faço às pessoas que eu encontro. Nós somos de Jesus, não se brinca com o nome de Deus, nem com coisas. O Halloween é um bom exemplo. Um católico não pode participar no Halloween e brincar. Não. Aquilo é uma festa do oculto, é um louvor, é um tributo à magia, ao esotérico. Não, nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Portanto, temos que nos posicionar e ser fiéis e coerentes com a nossa fé. Perfeito. Professor Leonardo, já caminhando para o final, se você puder fazer mais uma pergunta. Não, eu particularmente estou satisfeitíssimo, muita aprendizagem. Ô Bruno, eu declino do meu direito de perguntar, porque o padre, é claro que não dá nesse tempo para esgotar todos os assuntos, mas a mim, eu estou satisfeitíssimo, viu? Eu só tenho que agradecer mais uma vez ao convite e ao padre. Muito obrigado, padre. Eu quero dizer mais uma vez que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Me sinto muito honrado por ter estado aqui com o senhor. Professor Penitente, foi uma alegria. Peço-lhe as suas orações e conto com as minhas sempre, igualmente, todos os dias. Igualmente, muito Bruno obrigado. Também. Muito obrigado. Padre Duarte Lara, eu gostaria de mostrar aqui que esse livro que nós lançamos, O Fim dos Tempos, do Padre Alfredo Sainz, eu não sei se o senhor já ouviu falar, é um padre jesuíta argentino, ainda está vivo, ele está com 80 e poucos anos. Inclusive, ele está agora passando os últimos... Eu espero que ainda viva bastante, mas
ele está num seminário lá que foi desativado, onde o Papa Francisco ele fez o seminário, né? E hoje é uma faculdade de enfermagem, então ele está lá já como, enfim, passando os seus últimos anos de vida, que eu espero que sejam muitos, mas que, enfim, ele já está mais retirado, né? Não está mais com as funções eclesiásticas. O senhor já ouviu falar no Padre Alfredo Eu já Sanches? conheci, já. Bom, então, gostaria muito de agradecer o senhor e o seu tempo. Bom, já tinha escrito para o senhor faz mais de um ano para tentar trazê-lo aqui para a Liga Cristo Rei, para o nosso fórum, mas o senhor tinha 3 paróquias, ou tem 3 paróquias, 3 igrejas para cuidar. Então, muitas ovelhas. 3 paróquias. 3 paróquias mesmo. 3 paróquias. Mas cá em Portugal as paróquias são pequenas, na minha diocese, não é? São 4 aldeias na prática, não é? Mas amanhã de manhã tenho um funeral. Eu estou perto do Porto. A cidade chama-se Lamego. Lamego é uma pequena cidade, fica junto do Rio Douro, que é o segundo maior rio de Portugal, que termina no Porto. Bom, e agora é inverno, está um frio de rachar. Que inveja, padre. Ontem estavam menos 2 graus de manhã. Nossa, que maravilha. Olha. Que maravilha. Padre, então, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, por tomar esse tempo para trazer luz aos brasileiros que estão tão necessitados de conhecer melhor esse tema, para não serem enganados pelas coisas que têm acontecido, seja na televisão, seja na internet, ou o próprio anticristo, quando ele vier, porque é um fato que ele virá. E eu penso que essa live vai ajudar muitas pessoas a não perder as esperanças e ver com os olhos da fé tudo o que está acontecendo, e com alegria, viver com alegria, assim como viveram os católicos em outros tempos de perseguição, como foram os cristeiros na Revolução Mexicana, como foram os franceses na Revolução Francesa, como foram os jesuítas naquele século XVI. Então, tenho certeza que isso vai ajudar muito. Muito obrigado, padre, e já fica aqui de antemão um convite futuro. Voltarei a perturbar o senhor, para nós, daqui a alguns meses, voltarmos a falar, enfim, sobre novos acontecimentos, sobre o que estiver acontecendo, enquanto nós tivermos vozes aqui nas redes sociais, viu? Eu não tardarei a perturbá-lo novamente. Muito bem, eu agradeço o convite e prometo rezar por todos aí, por a turma toda que eu conheci, e talvez termino com uma bênção de Deus sobre todos, hein? Sobre todos os que virem este vídeo. Por favor. Oremos. Senhor Pai Santo, abençoai estes meus irmãos que seguiram esta pregação, infundi sobre eles a graça do Espírito Santo. Dai paz, Senhor, aos seus corações, guiai-os, os seus passos, defendei-os de todos os males, do corpo e da alma, de todos os ataques e ciladas do inimigo, e ajudai-os a perseverar firmes na fé e no amor a Ti e aos irmãos até ao fim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sua bênção, padre. Obrigado. Viva Cristo Bruno, Rei. tchau, querido. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Um abraço. Viva